Bora lá, galera! Vamos encerrar aí nossa quarta-feira. Vamos lá, como a tia já explicou aí, né? A Pro explicou. Hoje nós vamos ter aula de ciências no lugar da aula de geografia. Como, né, já encerrei aí o conteúdo de geografia, nós vamos utilizar essa aula para encerrar o conteúdo de ciências também. Então, bora lá! Nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre matéria. Nós vamos falar um pouquinho sobre som, luz e calor. Então, vamos começar aí na matéria. O que é matéria? O que podemos chamar de matéria? Nós podemos chamar de matéria tudo aquilo que tem volume e massa. Tudo isso é chamado, nomeado de matéria. Então, se eu falar para você assim, um copo cheio de suco, qual é a matéria? Ambos são matérias. O copo ocupa um espaço, né? O copo tem ali a sua massa e o suco que está dentro daquele copo também ocupa um espaço, tem o seu volume. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa, né? Um local aí em um espaço, num lugar, aonde pode ter seu volume ou ter a sua massa. Se eu falar para você que eu tenho um copo vazio, você poderia me dizer que o que tem dentro desse copo seria matéria? Sim ou não? O copo está vazio. Então, teria alguma matéria dentro desse copo? Sim. Nós não podemos ver o ar, mas o ar está em todos os locais, né? Em todos os momentos aí, nós temos ar. Então, um copo vazio, ele pode estar vazio de algo líquido, mas ele tem um ar ali dentro. E o ar, nós podemos provar que ele é uma matéria. Porque se eu pegar um balão e encher esse balão, eu posso provar para você, ao pesar esse balão, que ele vai ter um volume, né, uma massa maior do que um balão vazio. Então, se eu pegar uma balança vazia, uma balança, pegar duas balanças, em uma balança eu vou pesar o balão vazio. Aí vamos colocar lá que deu um peso. E na outra balança eu coloco um balão cheio. Eu posso perceber que o balão cheio se torna mais pesado que o balão vazio. Então, eu posso provar que o ar, ele tem a sua massa, ele tem o seu volume. Então, ele também pode ser nomeado como matéria. Quando nós pegamos uma seringa, né, e puxamos ela lá, e se a gente colocar o dedo e tentar voltar ela, nós percebemos que a pressão do ar empurra ali o nosso dedo, né? Por quê? Porque o ar também é uma matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar aí, né, no espaço, e que tem massa e volume, que pode ser pesado, ok? Quando nós falamos de matéria, nós podemos falar que nós encontramos a matéria em alguns estados físicos, como sólido, como líquido e como gasoso. Então, são os três estados da matéria: sólido, aquele que é durinho, né? Líquido, aquilo que, né, a gente sabe, ele é a água, e gasoso, né, em forma de ar aí, tá? Então, são os três estados aí que nós podemos encontrar a matéria, ok? Então, elas podem ter formas diferentes aí. Então, eu posso dar um exemplo. O gás de cozinha, ele é encontrado em qual estado de matéria? O botijão de gás. Dentro do botijão de gás, tem o quê? Tem gás, né? Tem um ar ali, tem um gás. Esse gás, ele é uma matéria? Sim, é uma matéria. Se você pegar um botijão cheio e um botijão vazio, você percebe a diferença. Aquele que está pesado é aquele que está cheio de ar ali, cheio de gás. E essa matéria que está dentro do botijão ali, nós vamos dizer que é um estado gasoso, né? Ele está num estado ali gasoso, numa forma e num volume ali indefinido, né? Se eu pegar um dado de brincar, nós podemos dizer que esse dado ele está no estado sólido, durinho, né? Ele tem uma forma e tem um volume definido, ele é um quadradinho. Se eu pegar leite, o leite já está no estado líquido. Ele também tem forma indefinida e volume
definido. Por quê? Porque o leite eu posso comprar 1 litro de leite, então ele tem um volume, né, definido ali. Ele tem uma quantidade certa, né? E a sua forma também é indefinida, porque ele está numa forma líquida ali. Não tem como você desenhar um leite, né? Diferente do dado, que tem o seu formatinho ali, tá? Então, essas são as formas aí da matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço, né? Que tem massa e volume, que podem ser pesados e podem ser encontrados no estado sólido, que é o durinho, que você consegue pegar, gasoso em forma de gás e podemos falar aí na forma líquida, ok? Depois nós vamos falar do som, né? O som, assim como a luz e o calor, não ocupam lugar no espaço. Eles não têm massa, o som, né? Nem o som, nem a luz, nem o calor. Então, diferente da matéria, o som ele não tem massa. Ele é uma onda, né? Que com as suas vibrações aí transferem energia. Então, se você vê, tá na sua casa, passa um carro com som super mega alto lá, né? Até mexe a janela. Por quê? Essas ondas, essas vibrações transferem, né? Emitem aí energia. Então, nós conseguimos perceber que o som, né? Ele não tem massa, mas que ele consegue transferir energia aí através dessas ondas de vibrações, tá? O som, ele pode variar pela sua velocidade, ok? Pela sua intensidade e pela sua altura. Então, quando eu falo de velocidade, o som pode se propagar aí com maior ou menor rapidez, né? Dependendo do material que ele está sendo utilizado. Intensidade, nós falamos que é o volume do som, né? Tá alto, tá baixo. E a altura são os agudos, então ele é mais agudo, ele é mais grave, né? E nós temos aí o nosso ouvido, né? Onde nós conseguimos perceber aí, através da nossa membrana chamada tímpano, né? Onde está localizado aí dentro do nosso ouvido, no interior aí, as vibrações e então captar aí o som que nós estamos emitindo ou que nós estamos escutando. Esses impulsos nervosos, né, dessas ondas vibratórias vão lá para o nosso cérebro através do nervo auditivo. E aí o cérebro então consegue interpretar essas ondas de vibração aí e falar, ó, você está escutando isso, ó, você está escutando aquilo, tá? Vamos para o próximo. Nós vamos falar sobre a luz. A luz, assim como o som, ela também transporta energia, né? Ela também não tem aí, diferente, né, da matéria, ela também não tem massa, mas ela também consegue aí transportar energia. Ela se propaga aí através de uma linha reta, né, de iluminação. Então, ela consegue passar energia. Essa luz, nós podemos dizer que nós encontramos ela em formas diferentes. Nós temos a luz transparente, a luz translúcida e a luz opaca. Como assim? A luz, né, nós podemos falar que ela comporta-se, né, de forma diferente, dependendo do material que ela vai ter contato. Então, quando nós falamos sobre materiais transparentes, né, sobre a luz transparente, nós estamos falando sobre aquela luz que vai conseguir atravessar ali, né, por completo um objeto. Imagina uma janela, um vidro. Você abre a janela, a luz de fora entra, não é? Então, quando você abre a janela e está o vidro fechado, a luz lá de fora entra para o seu quarto. Então, a luz ali consegue passar dentro daquele material transparente. E o que seria uma luz translúcida? Seria uma luz que ela é emitida em materiais translúcidos. São atravessados parcialmente, não são atravessados totalmente. Ele tem pouca nitidez ali da sua luz. Ele transparece pouco. E o que seriam os materiais opacos? Seria a luz opaca, né? Seriam aquelas que são transmitidas através de materiais opacos, né? Que não permitem aí que a luz atravesse do outro lado. No caso de uma parede, você não consegue pegar a parede e fazer que a luz, né, que está de um lado,
passe para o outro. Se tiver um muro ali, né? Imagina você está numa sala onde não tem a janela, não tem a porta. A luz de fora não consegue entrar, tá? Então, a luz, ela consegue atravessar objetos e ser transmitidas conforme aí, né, o material que ela está em contato, ok? Quando a luz, ela não atravessa o objeto, né, quando ela não consegue passar aí, no caso de objetos transparentes e tal, nós podemos falar que ela vai projetar aí, do outro lado, né, dessa fonte aí, né, quando a luz não atravessa o objeto, ela forma aí uma projeção dele, né? Ela vai formar aí um desenho à parte, que nós chamamos de sombra, tá? Então, quando essa luz não passa desse objeto, ela vai transformar a sombra do outro lado desse objeto aí, ok? Assim como o som, nós temos o ouvido, né, para escutar, na luz nós temos os nossos olhos, né, que nos permite enxergar. Então, se você estiver num lugar escuro, você não vê nada, né? É como se você tivesse com o olho fechado. Com os olhos abertos, você consegue emitir aí, perceber essa luz, essa claridade e enxergar objetos, tá? Então, a luz, ela também é um tipo de onda, né? Que transporta aí energia, porém uma energia em luz reta. Diferente do som, que são ondas vibratórias. A luz, ela é uma onda que vai transportar energia reta, tá? Nós podemos dizer que nós temos aí uma luz natural, que seria o sol, e também temos fonte de luz artificial, que seriam as lanternas, as lâmpadas, né? Em dias de chuva, né? Em dias com que a luz, né, do sol aí, da chuva, se encontram, essa luz, através das gotículas da água aí, vão conseguir transmitir cores, né? Que seria aí o nosso arco-íris. Então, quando a luz se encontra com alguns objetos, ela pode transmitir cores aí, tá bom? E nós sabemos aí que o nosso olho, ele é capaz de refletir a imagem de um objeto e mandar lá para o cérebro para captar aí, então, aquela imagem. E que alguns materiais vão receber luz diferente. Alguns vão ser transparentes, alguns vão ser opacos, translúcidos, depende do contato que essa luz vai ter com esse material aí. Ok? Vamos falar agora sobre calor, sensação térmica, temperatura. Calor também é uma fonte de energia aí que é transmitida de um corpo para outro, né? Um que está mais quente ou aquele que está frio. Então, nós utilizamos algumas palavrinhas, sensação térmica. Um exemplo, hoje está 33 graus, mas nossa, a sensação térmica aqui está 40. Então, eu estou sentindo que está mais, mas olhando no termômetro, não é tudo aquilo que a minha sensação, né? O meu corpo está sentindo aí. Para medir a temperatura, não só do nosso corpo, né, mas do ambiente em si, nós utilizamos um aparelhinho chamado termômetro. Esse termômetro, nós chamamos aí de aparelho de medida de temperatura. Ele consegue captar a temperatura do ambiente. E nós temos uma escala de temperatura, e dentro dessa escala, né, nós utilizamos o grau Celsius aqui no Brasil para medir a temperatura e perceber o calor ou frio de um espaço, tá? Quando nós falamos de calor aí, é legal falar sobre combustão, né? Que é uma reação que produz calor, né? Que também gera calor, né? A queima de alguns materiais aí. Então, o calor, fora o calor que nós temos no ambiente, nós também podemos perceber aí que alguns objetos podem ser condutores, né? Podem transmitir calor. Então, o que eu posso falar? Um copo de vidro, né? Com água, ele não vai transmitir calor, diferente de uma colher de ferro. Se eu colocar ela lá na panela e deixar ela lá, ela transmite calor, né? Você não consegue pegar. A panela também, ela consegue receber e transmitir calor, né? Por isso que a gente consegue fazer a comida ali nela. Então, dentro do calor, nós temos objetos aí
que podem transmitir calor, né? Que podem propagar o calor, serem condutores, como alguns objetos que, né, não demonstram aí ser condutores, porque podem estar em temperatura elevada, mas o objeto está frio ali, né? Você consegue pegar ele normalmente. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, coloquei sobre a combustão, né? Para que eu tenha combustão, eu preciso de oxigênio, um material ali, né? Comburente ali, os combustíveis e a fonte de irrigação para ter ali a combustão. Nós vamos fazer a atividade da página 159, apenas o exercício número 1. Depois, página 163, exercício 1 e 2. 167, exercício 1 e 2 também. E 170, exercício 1 e 2 também. Ok? Então, bora lá, nossa última atividade aí de ciências para encerrar. Nossa próxima aula de ciências agora é prova. Então, bora fazer atividade, bora mandar fotinho, que tá acabando, hein? E eu encontro vocês, então, na nossa próxima aula, que é quinta-feira. Espero vocês na nossa colheita. Beijinho para vocês. Fiquem com Deus.